Olha só, agora à noite eu quero convidar você para você abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. A gente vai fazer uma pausinha em Gálatas, amém, irmãos? Nós estamos refletindo na carta de Paulo aos Gálatas, mas agora nessa noite eu quero ler com os irmãos aqui um pouquinho esse capítulo 4 do Evangelho de Marcos e falar sobre um alerta que Jesus nos faz, que você precisa prestar atenção, você precisa fazer um exame na sua vida, porque aqui em Marcos 4, Jesus, ele faz um alerta para os seus discípulos, ele faz um alerta para nós e que nós precisamos prestar atenção. Marcos 4, o verso 1 e o verso 2 diz assim: Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar. E uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim, ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e durante o seu ensino dizia. E o que ele dizia? Verso 3, a primeira palavra é qual? Escutem. Sublinha essa palavra. Ele ensinava muitas coisas. E algumas versões antigas da Bíblia falavam que durante o seu doutrinamento, era um dia de ensino, de doutrina, ele ensinava muitas coisas e durante o seu ensino, durante o seu ensinamento, ele dizia: escutem, 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 escutem a palavra. Gente, escutem, multidão que está me ouvindo. Jesus estava num barco, Jesus transformou o barco num púlpito. Ele estava no barco, afastou o barco um pouquinho da praia, o povo estava ali em pé, à beira-mar, Jesus aqui do barco, Jesus ensinando para eles. Marcos 4 é importante, porque Marcos 4 fala de um dia de ensino na vida de Jesus e na vida dos seus discípulos. É um dia dedicado ao doutrinamento, amém, irmãos? Um dia dedicado ao ensino. E durante esse seu doutrinamento, que levou um dia inteiro, Jesus era um bom mestre, amém? Gostava de ensinar, e as pessoas gostavam de ouvi-lo. E ele vai ensinando, e ao longo do seu doutrinamento ele diz: escutem. E esse é o alerta que Marcos 4, nesse dia de ensino, Marcos 4 vai registrar, e aí ele começa a contar que parábola? Qual é a primeira parábola que aparece aqui? A parábola do semeador. Escutem. E qual é o ensino da parábola do semeador, meus irmãos? Se a gente pudesse resumir, os irmãos conhecem essa parábola, né? O semeador saiu a semear. A semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. E essa palavra cai em vários tipos de solos, que simbolizam corações. E na maioria desses corações, aonde essa palavra de Deus foi semeada, essa palavra não produziu fruto. As pessoas ouviram, mas elas não escutaram. Porque existe uma diferença entre ouvir e escutar. Você está me ouvindo agora. Não tem como não ouvir, né? Estou aqui gritando. Mas eu não sei se você está me escutando. Quando você conversa com um filho seu, quem é pai e mãe aqui sabe. O filho, você conversa com o filho, e o filho você dá uma ordem,
dá uma recomendação para o seu filho. O seu filho, ele ouviu, mas será que ele escutou? E aí você sabe que ele não escutou, ele só ouviu a palavra que você disse, porque dali a meia hora ele está fazendo tudo igual, tudo de novo. Então ele ouviu, mas ele escutou? E esse é o alerta que Jesus, é um dia de ensino, e aí Jesus começa esse dia de ensino, segundo o Evangelho de Marcos, dizendo para as pessoas que estavam ouvindo o seu doutrinamento: gente, cuidado, cuidado, porque a palavra de Deus vai ser semeada, e há um risco de vocês apenas ouvirem essa palavra, mas essa palavra não penetrar no coração de vocês, e não produzir fruto, porque vocês ouvem, mas vocês não escutam. Jesus começa, e a primeira coisa que ele dizia durante o seu ensino é: escutem, escutem. Ele conta a parábola, e olha o que ele diz no verso 9. Vamos ler juntos o verso 9, Marcos 4, 9, depois que ele conta a parábola do semeador, vamos ler juntos? E Jesus... tem ouvidos para ouvir, mas não ouve. Ou o som penetra, mas eu não... Essa palavra, a voz penetra no ouvido, mas o significado e o sentido não penetram no coração. A parábola do semeador, meus irmãos, é um alerta que Jesus faz para as pessoas que estão, para as quais a palavra de Deus está sendo semeada, e ele está dizendo assim: cuidado, cuidado, porque muitas vezes essa semente, você ouve, mas você não escuta, essa semente não penetra no teu coração. Cuidado. Aí depois da parábola do semeador, Jesus, ele conta a parábola, aí ele explica a parábola, e aí ele conta uma outra parábola, que está no verso 21, Marcos 4, 21, no seu ensino. Marcos 4, 21, que é a parábola da candeia. Jesus também lhes disse: será que alguém traz uma lamparina para que seja colocada debaixo de um cesto ou da cama? Por acaso não a coloca num lugar em que ilumine bem? Porque não há nada oculto senão para ser manifesto, e nada escondido senão para ser revelado. Vamos ler juntos o verso 23? Vamos ler juntos? Você percebe o que Jesus está repetindo aqui? Eu estou falando a palavra. Estou falando a palavra. E ele faz um alerta. Cuidado, para que essa palavra não passe em vão, mas para que você que tem ouvidos para ouvir, para que você ouça essa palavra. Que essa palavra agora ele compara com uma lâmpada, uma lamparina. Uma lamparina que é acendida, mas que não ilumina. A lamparina tem luz, mas ela vai para debaixo da cama, para debaixo de um cesto. E aí, essa lamparina, ela não revela, ela não ilumina, ela não traz para a luz, ela não traz para o discernimento aquilo que às vezes está escondido no meu coração. Ou seja, a palavra que é uma luz, não me ilumina. E não traz revelação de coisas que deveriam me transformar e transformar meu coração. Por isso que ele conta a parábola do semeador, e ele termina a parábola dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí ele conta a parábola da lamparina, ele termina dizendo o quê? Quem tem ouvidos para ouvir, porque esse é o risco.
no decorrer do doutrinamento de Jesus, ele vai dizendo isso. Jesus começa fazendo esse alerta. Ele começa fazendo esse alerta. E aí Jesus passa agora, no decorrer do seu ensino, Jesus passa do alerta para o conteúdo da aula. Agora ele vai começar a falar qual é o conteúdo da mensagem, o conteúdo dessa semente, o conteúdo dessa lamparina, a partir do verso 26. A partir do verso 26. A parábola da semente. Lembra? A multidão está lá, Jesus está no barco, está ensinando e dizendo, cuidado, hein? Cuidado para vocês não perderem isso aqui agora da parábola da semente. Cuidado para que vocês não deixem de ouvir isso aqui que a parábola da semente ensina. E o que ela ensina? Jesus disse ainda, o reino de Deus, o cuidado de Deus, o governo de Deus, a soberania de Deus, esse cuidado de Deus, esse governo de Deus que está sobre as nossas vidas. O reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Ele dorme e acorda de noite e de dia, e a semente germina e cresce sem que ele saiba como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou o tempo da colheita. O cuidado de Deus é assim, Jesus diz. A multidão está lá. Quem tem ouvidos para ouvir, não perca. O sentido, o significado desse ensino. Cuidado para que isso não caia no vazio na tua vida. Disse mais. Com que poderemos comparar o reino de Deus? Verso 30. Ou com que parábola o apresentaremos? Ele é como um grão de mostarda, que quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, cria ramos tão grandes que as aves do céu podem se aninhar à sua sombra. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça o quê? Ouça como é o cuidado do meu Pai. Multidão, ouçam como é o reino de Deus. Como é esse governo de Deus, esse cuidado de Deus sobre a vida dos seus filhos. Esse cuidado de Deus é como um homem que lança a semente na terra. E ele vai dormir, diz Jesus, ele dorme, ele acorda, de noite e de dia, a semente, independentemente dele, a semente faz o quê? A semente continua operando. A semente continua o quê? Germinando. Quando o homem vai dormir, a semente para. Fala aí, ele foi dormir, vou parar. Vou assistir Netflix. Amanhã eu volto. Para. Quando ele é de dia, a semente do reino está agindo. Quando ele está dormindo, a semente do reino está agindo. Isso vai da semeadura, diz Jesus, semeia, depois ela cresce, vira espiga, chega o tempo da colheita, ou seja, esse cuidado de Deus sobre a nossa vida, ele é de dia e ele acontece de noite. Ele acontece quando a gente está acordado, trabalhando, ele acontece quando a gente está dormindo e descansando. Ele vai do início, desde o início do plantio, passa todos os meses, até o mês da colheita. Ele é do início até o fim. A fidelidade do meu Pai. O cuidado do meu Pai. Ele acontece o tempo inteiro. O homem não sabe nem como, diz Jesus. Ele não sabe nem como. Mas a fidelidade de Deus vai realizar a sua obra do início até o
fim. Os planos de Deus não podem ser frustrados. E é esse ensino que Jesus vai falando aqui. E por isso, se eu creio, você crê nisso, irmão? Você crê nesse cuidado constante e amoroso de Deus e fiel sobre a sua vida? Crê mesmo? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você crê? Porque o homem dorme à noite porque ele crê nisso. Ele pode dormir e a semente vai continuar o quê? Vai continuar operando, certo? A semente vai produzir. A semente vai cumprir o seu papel. Eu não sei você, mas tem muitas noites que eu não durmo. Porque eu sou incrédulo. Jesus está dizendo aqui é que o homem dorme. Ele dorme porque ele sabe que a semente não vai parar. Se eu creio que o reino de Deus, o cuidado de Deus, ele opera mesmo assim, como Jesus está falando nessa parábola, nessa semente, de dia eu posso acordar e ir enfrentar a vida, amém, irmãos? Eu acordo e vou trabalhar, eu acordo e vou enfrentar a vida, amém? E de noite eu posso pôr as minhas pantufinhas, amém? Tomar um leitinho morno, amém? E descansar. É o que Jesus diz aqui. Mas a gente crê mesmo? Porque muitas vezes a gente faz justamente ao contrário, não é ao contrário? A gente passa a noite acordado, ansioso, e de manhã não vai trabalhar. A gente passa a noite sem descansar, tomado de medo e pavor, e de manhã eu não saio para enfrentar a vida porque eu estou tomado de medo e pavor. Aí Jesus fala assim: o reino de Deus é assim. Ele opera do início ao fim, de dia e de noite, e ele é fiel. E Jesus diz: esse reino vai produzir o seu fruto, e o tempo da colheita vai chegar. Você confia? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça. Internalize isso e descanse na hora de descansar. Internalize isso e vai enfrentar a vida na hora de enfrentar a vida, porque você sabe que o cuidado de Deus está sobre a tua vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus diz: escute, escute. Aí, ele continua. E ele diz assim, que esse cuidado de Deus, com o que a gente vai comparar? Jesus fica assim, com o que a gente vai comparar esse cuidado de Deus? É como um grão de mostarda. Parece que assim é muito pequeno, assim, será que dá para confiar? Mas quando a gente acolhe no coração esse grão, ele vira uma árvore. E as aves do céu podem fazer os seus ninhos nos seus ramos, nos seus galhos. Você pode fazer o seu ninho no cuidado do reino de Deus sobre a sua vida. Faça o seu ninho nesses ramos do amor de Deus, porque eles vão te sustentar. Você pode confiar. Às vezes parece assim, será mesmo? A gente fica, porque parece que é tão pequeno. Mas quando a gente experimenta e a gente confia, meus irmãos, essa semente, ela vira uma árvore, diz Jesus, sólida. Eu posso confiar e eu posso fazer o meu ninho, aninhar a minha vida nesses ramos, nessa árvore do cuidado do reino de Deus, porque Ele é fiel, é sólido, eu posso confiar. Amém, irmãos? Mas preste atenção, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus conta a parábola do grão de mostarda, esse é o conteúdo da aula. Aí diz assim, olha o que Marcos fala, Marcos 4,
verso 33 e 34. Olha que interessante. E com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes expunha o quê? A palavra de Deus. Dá para confiar na palavra de Deus ou não? Dá, né? Conforme podiam compreendê-la. E sem parábolas não lhes falava. Vamos ler juntos a última frase aqui agora. Vamos ler juntos, irmãos? Tudo. Olha que coisa maravilhosa. Os discípulos ouviam o ensino quantas vezes? Eles ouviam junto com a multidão, e aí depois Jesus fazia desenho na cartolina para eles. Para vocês entenderem, agora eu vou fazer com desenho. Aí ele fazia os desenhos assim, e explicava tudo em particular para quem? Para nós. Amém, irmãos? Para nós. Então os discípulos, aquela aula de Jesus naquele dia, eles ouviram os ensinos maravilhosos sobre o cuidado de Deus, o reino de Deus, e eles ouviram depois a explicação, tudo em particular, mastigado, que maravilha. Você queria estar lá ou não? Ah, rapaz, como eu queria estar lá. Como eu queria estar lá naquela aula de Jesus, né? E aí acontece uma coisa extraordinária, a aula acabou o culto na IB domingo. Que horas são agora? 6:50. Acabou o culto, acabou a aula, acabou o ensino, os discípulos ouvindo tudo aquilo em dobro. Vamos ver o que aconteceu quando acabou a aula? Quando acabou o culto, quando eles saíram do culto, pegaram o carro, pegaram a João Paulo assim, e foram indo para casa. Olha o que aconteceu. Naquele dia, sendo já tarde, foi um dia inteiro de ensino, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para a outra margem. Amém, irmãos? Jesus estava onde ensinando, lembra? A multidão estava na praia, Jesus estava onde? Dentro do barco. Aí ele falou assim: acabou a aula, acabou o ensino, já é tarde, o dia está terminando. Já está chegando umas 5 e pouco da tarde, daqui a pouco vai escurecer. Jesus, de dentro do barco, como ele estava, ele falou para os discípulos assim: pessoal, vamos passar para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, tchau, fiquem com a paz do Senhor, amém. O levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, eita, agora começa, olha, irmãos, ora. Levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo do quê? De água. E Jesus estava onde? Na popa, dormindo sobre o travesseiro. E o barco estava se enchendo de água. E Jesus estava fazendo o quê? Jesus estava dormindo na popa sobre um travesseiro. Estava encharcado. Jesus estava com sono, né, irmãos? Aquele travesseiro estava encharcado. Mas Jesus estava cansado. Ele passou o dia inteiro dando aula. Como é que ele estava? Cansado. Mas ele não estava só cansado, irmãos, para dormir sobre um travesseiro molhado. Sabe por que ele dormiu sobre um travesseiro molhado? Porque Jesus, ele vivia o que ele pregava. Jesus vivia o que ele pregava. E o que ele pregou naquele dia? Que a gente viu. Ele não pregou que o cuidado do Pai acontece o tempo inteiro? De dia e de noite. Quando a gente está acordado e quando a gente está... Eu posso dormir? Inclusive no meio de uma tempestade, eu posso dormir ou não? Eu posso. Porque quem está cuidando da gente? Meu Pai está cuidando. Então Jesus dorme bonito, né? Dorme pesado. Descansa mesmo naquela hora, naquela travessia. A cabeça sobre um travesseiro molhado. Não só porque ele está cansado, mas porque ele vive o que ele prega.
e ele confia no Pai, ele sabe que ele pode descansar no cuidado do seu Pai. Amém, irmãos? E os discípulos? Jesus estava dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. E os discípulos? Estavam descansando, né? Estavam descansando, confiando em Deus, amém, irmãos? Estavam confiando no Pai, vamos ver? Estavam feitos umas baratas malucas naquele barco, correndo de um lado para o outro, desesperado, gritando. Eles estavam cansados? Estavam, passaram um dia de atividades. Eles estavam cansados igual Jesus, amém? Eles descansaram igual Jesus? Já aconteceu com você? De você estar cansado e por causa dos vendavais você não dorme à noite? Olha o que diz o texto, verso 38. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram, vamos ler juntos o que eles perguntaram para Jesus? Vamos ler juntos? Mestre, acordaram Jesus, o que, irmãos? Mestre, o Senhor não se importa. E qual foi o ensino de Jesus que eles ouviram o dia inteiro? Como Deus se importa. Eles ouviram o dia inteiro como Deus se importa. Qual é a pergunta que eles fazem agora, na hora da tempestade? Mestre, o Senhor não se importa? O Senhor não se importa com a gente, né? O Senhor não se importa com as nossas lutas. O Senhor não se importa com a minha crise. O Senhor não se importa, né? Porque a gente está aqui feito barata tonta, correndo, tirando água desse barco desesperado. E o Senhor está indiferente, o Senhor está longe, o Senhor está distante, o Senhor está dormindo. A gente grita e o Senhor não responde. O Senhor não se importa. E aí Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. E o furacão Milton fez o quê? Eles estavam passando pelo furacão, estavam lá na costa, né? Lá de Miami, lá, Tampa, e aí Flórida, e aí estava aquele vendaval. Jesus falou para o furacão Milton: acalme-se, fique quieto. E o que aconteceu, irmãos? Olha que coisa surpreendente, o vento se aquietou, e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por quê? Por quê? Por que vocês são tão medrosos? Como é que vocês ainda não têm fé? Depois de tudo que vocês já experimentaram comigo, vocês me viram, vocês viram a minha fidelidade, vocês já viram o meu poder, e mais do que isso, vocês passaram, não foi o mês passado, foi há poucas horas atrás, vocês passaram o dia me ouvindo falar do amor do meu Pai. E para vocês eu explicava com desenho na cartolina. A fé vem pelo quê, irmãos? Vem pelo... Ouviu o quê? Da Atena? Fantástico. Ouviu o quê? A palavra de Deus. Mas eles não ouviram o dia inteiro? Ouviram ou não ouviram? Eles ouviram. Por isso que Jesus diz assim: escute. A preocupação de Jesus é: escute. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque a maioria só ouve o que eu digo,
mas não escuta a palavra. E a palavra, essa semente, não penetra no coração e não produz os seus frutos. Você percebe que a parábola do semeador se cumpriu na vida dos discípulos? Você percebe? Esse alerta que diz assim: cuidado para que a palavra, a semente, não fique sem produzir frutos em vocês, porque tem coração que está empedrado, tem coração que está indiferente, tem coração que está tomado de sono, tem coração que está tomado de preocupação, tem coração de onde a palavra vem, mas não penetra. Em alguns, sim, esses produzem fruto, mas a maioria ouvem, ou escutam, ouvem, mas não escutam, têm ouvidos para ouvir, mas não ouvem. E aí eles ouviram, e a fé vem pelo... Mas eles ouviram. Produziu fé? Não produziu. Por isso que Jesus pergunta: por que vocês são tão medrosos? Depois de tudo que eu já fiz, vocês já viram a minha glória de muitas maneiras, e mais, depois de tudo que eu falei para vocês, por que vocês são tão medrosos? Como é que vocês ainda não têm fé? Meus filhos, até o furacão Milton me ouve. Quando eu digo para ele assim: se acalme, ele se acalma. Mas quando eu digo para vocês: se acalme, vocês ficam como? O Senhor não se importa, o Senhor não se importa. E se demorar um pouco mais, é aquele desespero. E a gente é assim. O vento, o furacão me ouve. Mas vocês, como é que vocês ainda não têm fé? Verso 41. Aí eles ficaram calmos, amém, irmãos? Eles, possuídos do quê? De grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é aquele que está com a gente no barco, amém? Esse que até o vento e o mar lhe obedecem, está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, amém? Por que eu estou dizendo tudo isso, irmãos? Porque você percebe aqui que os discípulos, eles passaram o dia ouvindo a palavra, o dia ouvindo, e Jesus explicando. Jesus, olha que coisa maravilhosa. Acabou a aula, saíram do culto, enfrentaram uma crise. E não foi um mês depois, foi no mesmo dia, na mesma noite. E quando eles enfrentaram a crise, eles esqueceram tudo o que eles tinham ouvido. E aí, ao invés de responderem a tudo aquilo com a fé, eles respondem com toda a incredulidade e medo, e dizem assim: o Senhor não se importa. Jesus só abençoa os outros, eu não. Ele não se importa com a minha vida, Ele não se importa que a gente morra. Tudo fake esse evangelho aí. E eles esquecem tudo. Aí eu pergunto para você: e conosco? É diferente? Não sei você, irmão, mas quantas vezes eu já ouvi a palavra de Deus, e depois de ouvir a palavra eu saí, e quando enfrentei crise, eu esqueci tudo, e eu não respondi à crise com fé, eu respondi à crise com incredulidade e medo. Por quê? Sabe por quê? Porque a gente ouve, mas o desafio é, além de ouvir, é a gente escutar a palavra, acolher ela no nosso coração e dizer assim:
eu confio no reino de Deus. Eu confio no cuidado do meu Pai. E que esse cuidado, ele acontece de noite e de dia, quando eu estou trabalhando, acordado, enfrentando a vida, e quando eu estou à noite dormindo, descansando. O cuidado de Deus é do início ao fim, é o tempo todo, esse reino sobre a nossa vida. E aí a gente se levanta e enfrenta as coisas. Mas o alerta do Evangelho para mim e para você é esse. A gente ouve. Nós temos ouvidos para ouvir, mas a gente precisa aprender a escutar e a dizer assim: Senhor Jesus, o Senhor está comigo no barco, o Senhor está no meu barco no meio do vendaval, e eu sei que o Senhor se importa. Senhor Jesus, eu vou confiar em Ti, porque a Tua palavra diz que eu posso fazer o meu ninho nos ramos desse reino, nessa árvore, eu posso fazer o meu ninho, à sombra da Tua graça, e eu vou descansar. E aí eu tomo essa decisão no meu coração. Cuidado, irmão, porque a gente ouve e a gente esquece. E a gente acaba muitas vezes reagindo à vida com incredulidade ao invés da fé. Amém? Então, quero convidar os irmãos do louvor para virem aqui.